Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 14. Assentados mesmo. Está quente hoje, nós sabemos, mas o Senhor vai nos dar graça para que possamos entender o que Ele quer nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. Isaías 43, a partir do capítulo 14, versículo 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivo nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, e ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Vamos orar, irmão, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, e queremos neste momento, Senhor, pedir a Tua orientação, Senhor, a capacitação do Teu Espírito, para que possamos entender a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem a dizer para nossas vidas nessa noite, ó Pai. Senhor, usa a minha vida, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, Senhor. A capacidade humana, Senhor, não tem nada para dizer nesta noite, mas o Teu Espírito, a Tua vontade e o Teu poder pode prevalecer sobre nós. Abençoa essa igreja, Senhor, abençoa esse povo e fortalece e dá entendimento a cada um que ouvir da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, meditando nessa palavra de Isaías, o livro de Isaías, ele é, por alguns estudiosos, como que ele faz umas poesias, e ele trata de assuntos bem contundentes. Ao mesmo tempo que ele está tratando de misericórdia, ele trata de juízo. Ao mesmo tempo que ele trata de perdão, de justiça, ele trata de perdão. Isso tudo ao mesmo tempo. Ele faz isso no mesmo capítulo, ele vai fazendo isso continuamente. Ao mesmo tempo que ele trata de exílio, ele também trata de salvação. A tensão entre esses paradoxos enche as páginas dos escritos de Isaías. É assim que o livro de Isaías é escrito. Talvez porque aquele povo, quando nós vimos lá no início do seu livro, estava em declínio espiritual. Ainda não havia chegado todas as profecias, ou acontecido todas as profecias de Isaías. Mas o povo, ele estava em declínio espiritual. E essa passagem que nós lemos aqui, essa parte de Isaías, de 43, a partir do versículo 14, vai tratar disso. Na minha Bíblia tem até um subtítulo aqui, a misericórdia de Deus. Mas se nós vermos lá a partir do versículo 22, já fala do juízo de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele trata de misericórdia, de algo que ia acontecer, ele também trata de um juízo que viria, porque ele já entendia. Eu imagino que talvez Isaías não, mas o Senhor já entendia que o povo não ia ouvir aquela mensagem e aplicar aquela mensagem. E isso nos chama a atenção, porque no finalzinho do capítulo 42, ali no último versículo, diz assim: de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam, e os consumiu, e ainda assim não levaram a sério. Então, o Senhor está falando que algo ia acontecer, e que mesmo assim aquelas pessoas não levaram a sério a mensagem do Senhor.
Isso é um alerta para nós hoje, que ao ouvirmos a palavra do Senhor, possamos levar a sério. Nós, muitas vezes, vivendo uma vida até confortável no momento, mas a nossa situação espiritual não anda tão bem como deveria andar com o Senhor. E a palavra está falando, e nós estamos ouvindo, mas muitas vezes não levamos a sério a palavra do Senhor. Versículo 14 diz que o Senhor, o seu Redentor, ele diz, assim diz o Senhor. É a segunda vez aqui nesse capítulo que ele fala isso. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. E ele fala aqui ainda, por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia. Desde o início do culto que nós vimos falar aqui de amor. O amor do Senhor sobre as nossas vidas. Aqui, o profeta sendo boca de Deus aqui, ele está dizendo que o Senhor ia livrar aquele povo, 150 a 200 anos depois ainda, quando aquele exílio babilônico acontecesse. Era por amor àquele povo. E você está aqui hoje pelo amor do Senhor sobre a sua vida. Foi o amor do Senhor que te trouxe aqui hoje para ouvir a sua palavra. Ele confia que você possa ouvir a sua palavra. Ele quer que você ouça que Ele te ama. Talvez muitas pessoas até te desprezem, mas o Senhor te ama. E Ele te trouxe aqui nessa noite para confirmar isso desde o início do culto. O Senhor ama a cada um de nós. O povo estava em declínio, estava em pecado, mas mesmo assim o Senhor estava dizendo, eu te amo, é por amor de vocês que eu vou livrá-los das mãos da Babilônia. E Ele continua, eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Aqui no início do capítulo 43, ele já tinha falado isso, que ele que criou aquele povo, ele que formou aquele povo. E ainda diz que ele que resgatou aquele povo. O Senhor foi que te formou. O Senhor que criou a cada um de nós. E é o Senhor que também nos resgata quando nós nos perdemos pelos caminhos dessa vida. É esse Deus maravilhoso. Ele está confirmando aqui isso na sua palavra. E ele ainda continua dizendo, assim diz o Senhor, versículo 16, outra vez ele reafirma, é a terceira vez aqui no capítulo 43, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Aqui ele vai tratar do dilúvio. Quem é esse Deus que iria resgatar aquele povo? Quem é esse Senhor? Quais as credenciais desse Deus? Aquele que fez o povo passar pelo Mar Vermelho a pé seco. Era esse Deus, porque se nós vemos aqui atrás, ainda no versículo 10 desse mesmo capítulo, havia ali, eu vou ler para os irmãos, vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus, antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o desfazer? Então as pessoas ali, os israelitas, o povo, estava talvez duvidando do Senhor. E o Senhor vai dizer, os pais de vocês viram o que eu fiz lá no passado na vida de vocês. Os pais de vocês viram o quanto que eu livrei vocês do Mar Vermelho, de todas as coisas ruins que iriam acontecer com vocês. Aqui nos versículos anteriores, ao versículo 10, ele chama até, ele pede como se alguém, chama as outras nações. Quem são os deuses das outras nações? Vê se eles profetizaram, se eles disseram que ia acontecer alguma coisa e realmente aconteceu. Vê se os deuses estranhos dessas nações disseram que ia acontecer alguma coisa como eu disse e realmente aconteceu. Mas no versículo 16, o qual eu estava lendo, ele diz que fez aquele povo passar pelo mar, como se Deus precisasse reafirmar isso na vida daquele povo. E ele ainda diz ainda no versículo 17, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Que Deus é esse tremendo e poderoso? Esse Deus, Ele te ama, e Ele é poderoso, e Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Veja o Deus que nós servimos, Ele nos ama, Ele nos resgata,
e Ele mostra que Ele já fez e que Ele fará grandes coisas nas nossas vidas. Esse é o Senhor que nós nos reunimos aqui nessa noite para louvar e para glorificar. Esse é o Deus maravilhoso. Ele está dizendo que Ele destruiu, Ele fez um povo passar pelo mar vermelho a seco, e os egípcios e seus cavalos e seus cavaleiros foram atrás e foram todos mortos. Finalzinho do versículo 17 diz: apagados como um pavio. O Egito foi apagado como um pavio, como a gente apaga uma vela. Foi desse jeito que o Senhor exterminou os egípcios, e do mesmo modo que Ele também salvou aquele povo. O mar ia se abrindo, o povo de Israel ia passando, e o Senhor ia dando a vitória, destruindo os seus opositores. É esse Senhor que nós servimos. É esse Deus maravilhoso que nos guarda em todo tempo, que nos abençoa em todo tempo, que nós temos servido nesta noite e neste lugar. E é Ele que te trouxe aqui, para que você possa glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle e atribuir a Ele toda a honra e toda a glória. Então, quando nós vemos esses 4 versículos aqui, 3 versículos na verdade, 4, o 14, o 15, o 16 e o 17, esse nosso Deus falando a respeito dele e dos seus feitos, de tudo aquilo que ele fez no passado e que o povo precisava saber que ele poderia fazer algo maior ainda no futuro. E ele entra no versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E aí ele trata com aquele povo, ao mesmo tempo que ele lembrou das coisas que aconteceu no passado, ele fala: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Irmãos, o que nós podemos entender nessa palavra? Esquecer as coisas que já passaram. O povo de Israel, talvez, ali chegando o exílio para ele, chegando toda a ruína na vida deles, eles se gloriavam nesse Deus que eles tinham servido e visto coisas grandiosas que tinham acontecido anteriormente. E o Senhor está dizendo: esqueçam, não vivam no passado, esqueça o que se foi. De um modo, nós temos não que ter uma amnésia, apagar tudo o que aconteceu da nossa vida, da nossa mente. Mas se coisas ruins aconteceram na sua vida, na sua família, na sua história, você precisa esquecer. Você precisa deixar isso para trás. É o que ele está falando aqui através do profeta Isaías. Deixe essas coisas para trás. São coisas que vão remoendo as nossas vidas, coisas que aconteceram ruins, através de outras pessoas, através de erros nossos mesmo, porque muitas vezes nós pegamos caminhos, tomamos situações, fazemos coisas que depois nós nos arrependemos, e isso daí causa problema, mas ficou para trás. O profeta está falando: esqueçam as coisas que ficaram para trás, não vivam no passado. Não é que eu vou esquecer de amnésia, é que eu não vou mais me prender a essas coisas do passado. Nós não podemos nos prender a essas coisas do passado, sejam elas boas ou ruins, porque aqui o que o profeta está falando é que eles se gloriavam no que o Senhor já tinha feito com eles no passado. O Senhor tinha abençoado, o Senhor tinha salvado, então eles poderiam viver de qualquer forma. E muitos de nós também temos esses dois extremos. De um lado, vivendo situações ruins que aconteceram nas nossas vidas e que nós carregamos para o futuro e que atrapalha a nossa caminhada. De outro lado, alguns foram usados pelo Senhor, foram muito bons na obra do Senhor, foram tremendamente usados, mas por alguma situação não é mais hoje. E aí isso atrapalha você viver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você precisa esquecer, você precisa não viver. O texto fala bem claro: esqueça, na minha versão aqui, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Então há até uma separação aqui: esqueçam o que se foi. Nós devemos esquecer, não importa como foi no seu passado. Na verdade, não importa, o que importa é daqui para frente. O que importa é o que o Senhor pode fazer na sua vida daqui para frente. Não viva preso aos passados, não viva preso às coisas ruins, principalmente, que aconteceram no passado. Para começar uma nova história na sua vida, é preciso você esquecer as coisas do passado.
As coisas do passado trazem muitos problemas emocionais na vida das pessoas. Muitos de nós temos problemas emocionais por conta de coisas do passado, de palavras que ouvimos, de coisas que fizeram na nossa família, ou talvez no nosso trabalho, ou talvez em qualquer lugar que nós estejamos, alguma coisa aconteceu e fica marcado, e a pessoa relembra aquilo várias vezes, e cada vez que a pessoa relembra aquilo, ela sente uma dor, uma tristeza, e a palavra do Senhor diz: não vivam no passado, esqueça o que se passou, encare o seu futuro com confiança. Há um futuro preparado para a sua vida. Há coisas que o Senhor tem que fazer na sua vida e que Ele quer que a sua cabeça esteja erguida, o seu coração esteja limpo, para que o Senhor possa fazer essas novas coisas na sua vida. Então, que nós possamos nessa noite deixar o nosso coração livre, para que o Senhor possa começar uma nova história naquelas áreas que nós entendemos que atrapalha a nossa vida. Lá em Jeremias, obrigado, irmão. Capítulo 29, versículo 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Esses são os planos que o Senhor tem para cada um de nós. É planos de esperança, plano de um futuro. E quando a gente fala isso, a gente não está apegado simplesmente a coisas materiais, a bens materiais, ou talvez a saúde, mas é englobando tudo na nossa vida. Como nós temos aprendido, temos que viver a vida abundante do Senhor Jesus aqui na terra. A vida eterna, ela começa aqui na terra. Nós não esperamos o céu para viver a vida eterna, a abundância do Senhor, a vida abundante. Então nós precisamos esquecer o passado, irmãos. Precisamos esquecer as coisas que nos prenderam no passado, que fazem nos pensar e ficar triste e não avançar. Porque muitos de nós aqui nessa igreja vieram de outras igrejas. Eu também vim de uma outra igreja. E o que acontece? Muitas vezes coisas naquele outro ministério aconteceram e deixam a gente entristecido, deixam pessoas entristecidas. E aí, para começar uma nova situação, as pessoas ficam com o pé atrás. Deixa isso de lado, deixa isso para trás. É o que a Bíblia está falando para a gente nessa noite. O nosso Deus, o Senhor, aquele que nos ama, aquele Deus poderoso, pede que nós deixamos isso para trás. Que nós possamos avançar com nosso coração limpo, com nossa vida transformada, agora guiada pelo Senhor. Ele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que nós possamos ter a nossa mente transformada nessa noite, e o nosso coração e a nossa alma, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele deseja em cada um de nós. O apóstolo Paulo sabia o que era viver o novo de Deus, pois decidiu de uma vez por todas esquecer o seu passado e avançar para o futuro, pois tinha um alvo que precisava ser alcançado. Nós estamos ouvindo esse versículo várias vezes aqui nesse púlpito. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. O Senhor nos chama para um alvo, para viver o prêmio, o chamado celestial de Deus. É algo novo para nossas vidas. Nós temos um objetivo: seguir a Cristo, independente de qualquer situação, e precisamos fazer isso. E nada pode nos segurar, que impedir de seguir esse caminho, de seguir o Senhor. Então esqueça as coisas do passado. É o que o profeta vai dizer. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O versículo 19 diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Como é maravilhoso ver o Senhor falar essas palavras. Estou fazendo uma coisa nova. Para os israelitas, essa coisa nova, ela estava ali relacionada a Ciro. Ciro, que 150 anos depois iria ser o Redentor e aquele que ia resgatar Israel. E os judeus ali não entendiam. Mas o Senhor estava falando que estava fazendo uma coisa nova. Um homem ímpio, um homem que não era da nação de Israel, ele iria ser
iria trazer a salvação àquele povo. Inclusive, quando nós vemos aqui no versículo no 3, diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. 43, 3. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. O Senhor, mais uma vez, afirmando para nossas vidas, porque Ele nos amava, porque Ele amava aquele povo, Ele ia dar 2 nações em troca do povo de Israel. Veja que situação, Ele ia pegar essas 2 nações, entregar para o rei Ciro, e o Senhor que ia entregar essas 2 nações nas mãos do rei Ciro, para que o rei Ciro libertasse o povo de Israel. Isso 150 a 200 anos após essa profecia. O livro de Isaías, ele é tremendo, porque nós vemos coisas acontecendo nesse livro que só pela fé mesmo que nós cremos, e nós sabemos que isso aconteceu realmente, porque esse Deus é poderoso. Então ele vai dizer aqui: vejam, estou fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo coisas novas no nosso meio, irmãos. Todos os dias o Senhor está fazendo coisas novas no nosso meio. A palavra do Senhor diz, lá em Lamentações, deixa eu ver aqui, Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor se renova todas as manhãs. No mínimo, as misericórdias do Senhor se renovam ou são novas todas as manhãs na sua vida. No mínimo, todos os dias isso acontece. E a Bíblia vai dizer que se não fora por isso, nós teríamos sido já consumidos vivos. É o que a palavra do Senhor nos diz. Então, o Senhor está fazendo coisas novas no nosso meio. O Senhor está fazendo coisas novas nessa igreja. O Senhor está fazendo coisas novas na vida de cada um de nós aqui. Você pode perceber que o Senhor tem feito coisas novas nas nossas vidas. Basta ver na vida do seu irmão, na vida da sua família, dos seus familiares. Para aqueles que creem, o Senhor está fazendo coisas novas. Glórias ao nome do Senhor por isso. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. O êxodo foi menos importante e menos espetacular do que a nova era de redenção que estaria por vir com o Messias esperado. Quando o Senhor está falando que Ele vai fazer coisa nova, Ele também atribuía a vinda do Cristo, a vinda do Senhor lá no futuro. Além de ser o seu resgatador desse povo, agora o Senhor também ia resgatar o mundo inteiro, e por amor. João 3,16. Deus amou o mundo, que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o Senhor, Ele vai dando a sua palavra ao profeta Isaías, e nós, quando começamos a entender isso, começamos a ver o quanto que esse Deus nos ama, e o quanto que Ele é maravilhoso. Mas Ele está fazendo coisa nova. Até Moisés predisse que a restauração depois do exílio envolveria bênçãos ainda maiores do que as que já haviam sido recebidas. Deuteronômio 30, capítulo 30, versículos 5 e 6. Basta agora de coisas passadas. Na sua vida, na minha vida, basta de coisas tristes passadas, porque o Senhor tem feito coisas novas. O Senhor é o tema das mensagens que nós temos ouvido aqui há muitos dias. O Senhor está fazendo coisas novas na vida de teu povo e na vida particular de cada um de nós que temos entendido essa palavra. Cada um de nós, se nós olharmos do nosso lado, o Senhor tem feito coisas novas. Eu estou falando repetidamente essas palavras para que elas gravem no seu coração e você possa entender isso. O Senhor tem feito coisas novas. Ele diz: estou fazendo coisas novas. Ele não só fez, Ele está fazendo. Ele está fazendo coisas novas na minha vida e na sua vida. E Ele fala: ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? As coisas novas do Senhor, o profeta vai dizer, ela já está surgindo. Vocês a reconhecem? Então ele faz uma pergunta: nós estamos reconhecendo as coisas novas que o Senhor está fazendo? Ela já está surgindo.
É preciso reconhecer as coisas novas. Pode ser que o Senhor está fazendo coisas novas na sua vida e você não esteja reconhecendo. Possa ser que as coisas estão acontecendo e você ainda não tomou posse porque você não reconheceu, porque você não entendeu. Então é o que o texto diz, ela já está surgindo. Você não a reconhece? É preciso, irmãos, reconhecer o que o Senhor está fazendo. E quando você reconhece, você toma posse. E quando você toma posse, você começa a glorificá-lo e exaltá-lo. E crer cada vez mais no que Ele está fazendo. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Coisas novas estão sendo criadas o tempo todo. Deus tem prazer em nos trazer todos os dias. O novo de Deus, Ele traz todos os dias. Olhem vocês, olhem nós aqui nesta noite. Todos sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Tivemos alimento no dia de hoje, né? Temos trabalho, o Senhor tem nos dado isso. Temos um conforto no nosso lar. Temos nossos entes queridos conosco nessa noite. Isso tudo é coisa nova do Senhor nas nossas vidas. E esse novo de Deus, ele precisa cada dia mais ser entendido, ser visto, como o profeta está dizendo. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Os israelitas não estavam reconhecendo. Aquele povo, por mais que o profeta falasse, por mais que o profeta profetizasse, eles não estavam entendendo. E por não entender, eu imagino que a ruína deles foram grandes, porque passaram 70 anos no exílio babilônico. E a palavra do Senhor teve que se cumprir cabalmente na vida deles. Que nós venhamos a aproveitar essas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, estas oportunidades, estas bênçãos, esses privilégios que nós temos tido, de ter um nosso amigo, às vezes, perto para contar de alguma coisa que estamos passando, de ter uma igreja onde podemos congregar junto com os irmãos e nos alegrar no momento do louvor, e nos alegrar ouvindo a palavra do Senhor, de ter uma família, um lar onde nós voltamos. Tudo isso são coisas que o Senhor vai reafirmando nas nossas vidas. E Ele tem coisas pessoais também, que cada um de nós precisamos entender, precisamos ver, precisamos enxergar, porque Ele está dizendo, ela já está surgindo. Vocês precisam reconhecer, na verdade, é o que Ele está falando. Nós precisamos reconhecer, cada um de nós, precisamos reconhecer o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não deixe morrer dentro de você a expectativa de que Deus está fazendo algo novo em sua vida e através da sua vida. Você também pode ser agente do algo novo de Deus na vida de outro. Cada um de nós temos também essa oportunidade, temos esse privilégio de fazer algo novo na vida de outro e ser mão de Deus, e ser bênção de Deus. Não podemos perder essa expectativa. Quando a Bíblia fala para nós esquecermos do passado, é tomar posse do novo, é viver o novo de Deus, deixar as coisas para trás, aquelas coisas que nos travam, que nos deixam para baixo, que nos impedem de fazer a obra do Senhor, e começar a viver o novo de Deus em cada uma de nossas vidas. Ele ainda diz, Deus faz algo novo todos os dias, mas é a nossa decisão de viver daquilo que o Senhor está fazendo. É o que Ele está dizendo aqui. Deus diz, Deus faz algo novo todo dia. A decisão é de cada um de nós, se nós vamos tomar posse ou não, se vamos viver ou não o novo de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos ter a mente de Cristo, iluminada pelo Espírito Santo, e percebendo as coisas novas, as oportunidades novas, todas as situações novas da nossa vida, não nos prendermos ao passado e vivermos esse novo de Deus sobre nós. Aquilo que Ele diz que está fazendo, Ele já fez, já está disponível para você. Quem anda com Deus sempre tem algo novo de Deus para viver. Quem anda com Deus sempre tem uma palavra de Deus para viver, para dar para alguém, para confortar alguém, ou para receber de alguém também, estar com a mente aberta, com o coração aberto, firmado no Senhor. Então que nós possamos perceber aquilo que o Senhor tem feito através da sua palavra em nossas vidas. O novo de Deus, ele já está surgindo, e vocês têm que reconhecer. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos identificar, e nós precisamos tomar posse desse novo de Deus sobre a vida de cada um de nós. Existem pessoas em nossas famílias que precisam ouvir uma palavra nova. Talvez você já falou, eu já falei com ela, eu já orei por ela, ora de novo.
fala de novo, se consagra de novo, intercede de novo. Tudo isso são coisas novas que o Senhor tem para cada um de nós estar fazendo em nome de Jesus. E ele prossegue aqui: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nós vemos aqui o poder do Senhor, o poder transformador do Senhor, que no deserto ele ia abrir um caminho para um povo aqui, como diz como o profeta está falando, a respeito da volta de Jerusalém, da volta dos exilados da Babilônia, e através de Ciro, eles teriam um caminho pavimentado. Nações não poderiam mexer aquele povo voltariam e teriam água no deserto, e teriam riachos no ermo e um caminho no deserto. Isso fala do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. O Senhor pode abrir portas e situações aonde para a gente, aos olhos humanos, a gente não consegue enxergar. São coisas sobrenaturais. É o poder transformador do nosso Deus. Se Ele diz que está fazendo coisa nova e que ela já está surgindo, nós podemos crer. Talvez a gente fale assim, mas eu não vou conseguir. O que eu vejo, o que eu entendo que que o Senhor está me falando, eu não tenho condições de fazer. Mas o Senhor pode fazer. Ele já tinha dito antes aqui que foi Ele que abriu o Mar Vermelho. Qual Deus que está falando com a gente? Qual Deus que estava falando aqui através do profeta Isaías e está falando com a gente hoje? Aquele Senhor que faz coisas maravilhosas. Aquele Senhor que um povo estava encurralado entre guerreiros, entre homens valentes, armados, e eles sem nada, e um mar vermelho, e Ele fez aquele povo passar. Então não é na minha vida e na sua vida que Ele vai deixar de fazer, porque Ele tem poder para isso. Basta que nós tomamos posse, basta que nós creiamos na sua palavra. Ele diz: até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. O texto diz que Deus vai abrir caminhos no deserto e riachos em lugares abandonados, lugares que não tinha previsão de ter água, mas o Senhor ia fazer água ali, ia fazer brotar água. Aonde nas nossas vidas que está deserta, que precisa brotar água? Aonde nas nossas vidas que está seco, que há uma sequidão, o Senhor está dizendo na sua palavra que Ele pode fazer sair desse lugar bênçãos, água, caminho aonde é deserto. Então que você possa crer na palavra do Senhor, porque Ele está falando isso, e se Ele está falando, Ele vai fazer, porque Ele é Deus poderoso, e é um Deus que nos ama. Não é só porque Ele é poderoso, Ele nos ama. O Senhor nos ama, irmãos, e Ele quer fazer isso na vida de cada um de nós, que nós venhamos a crer de todo o coração. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da nossa vida em campos de bênção e abundância. Áreas desérticas, áreas que nós entendemos que não vai sair mais nada. O Senhor pode fazer isso. Há 4 ou 5 anos atrás, eu não me imaginaria aqui falando para vocês. Eu vivia um tempo muito difícil na minha vida em muitas áreas, mas o Senhor me trouxe aqui hoje. Eu posso dizer que o Senhor, Ele agiu na minha vida e na minha família. Então, como Ele tinha agido na vida daquelas pessoas, daquela nação, daquele povo, e Ele estava dizendo que ia agir novamente, eu posso crer nisso porque o Senhor fez. Eu sei que você também já viveu isso, já viveu situações difíceis na sua vida, aonde passado algum tempo, você vai ver, se não fosse o Senhor agindo, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor que tivesse feito, eu não estaria aqui. E não é só uma vez, várias vezes o Senhor já agiu na minha vida, e eu creio que na vida dos irmãos também. Com curas, com milagres, o Senhor é poderoso, irmãos. Ele faz coisas tremendas, basta que nós cremos. Essa noite Ele está dizendo: eu amo vocês, eu vou abrir um caminho, vou abrir até no deserto, vou abrir um caminho e riacho no ermo. Que nós venhamos a crer nessa palavra, que nós venhamos a abraçar essa palavra em nossos corações e apresentar diante do nosso Deus aquelas situações que são impossíveis para nós, coisas que nós entendemos que não conseguimos fazer sozinho, que a palavra do Senhor diz: os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Nós venhamos a depositar a nossa fé, a nossa esperança
e toda a nossa força nesse Deus maravilhoso que nos ama e que está dizendo que está conosco em todo o tempo, que nos criou, que nos formou e que vai abrir um caminho no deserto e que tem feito coisas novas. Que nós venhamos a abandonar aquilo que nos atrapalha, porque aqui eram as coisas do passado, aqui eram situações do passado. Que nós possamos esquecer essas coisas do passado e se apropriar do novo de Deus em nossas vidas. Por isso hoje, Deus está nos desafiando a confiar que suas promessas trarão um amanhã com abundância, repleto de realidades espirituais, nunca antes experimentados por nós, algo novo. Nós temos o privilégio de experimentar isso, algo novo, nunca visto antes. Aquele povo tinha achado que passar no Mar Vermelho era o evento maior. A Bíblia está nos dizendo que o evento maior aqui ainda seria a volta deles da Babilônia. E depois um outro evento maior ainda, que era a vinda do Messias. Era a vinda de Jesus Cristo a esta terra para salvar o mundo inteiro, todos aqueles que crescem. Esse é o evento da história, é o evento que marcou, que dividiu a história, a vinda do nosso Senhor. E Ele veio por amor a mim e a você. E Ele diz que Ele está abrindo caminhos. Ele diz que vai fazer riachos em lugares secos, lugares de deserto, lugar de ermo. Creia na palavra do Senhor, se aproprie da palavra do Senhor. Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. Marcos 9, versículo 23. E aqui continua: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o louvor. O resultado de tudo isso que nós estamos vendo aqui era o louvor do nome do Senhor. A natureza iria proclamar o louvor, que ele diz: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto. Então até a natureza iria louvar e glorificar o Senhor. Na minha vida e na sua vida, nós podemos entender que quando nós tomamos posse da bênção do Senhor, da palavra do Senhor, e começamos a andar na direção que o Senhor nos coloca, todos que estão à nossa volta serão abençoados. Todas as pessoas serão abençoadas, sejam elas que participam da nossa fé ou não, mesmo assim elas serão abençoadas. O povo de Deus é para a bênção nesse mundo. Então ele está dizendo: é para o meu louvor, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Viver o novo do Senhor, viver as promessas do Senhor para nossas vidas, é dar louvor ao Senhor. Quanto mais tomamos posse das promessas do Senhor, quanto mais vivemos na dependência do Senhor, nós glorificamos o Senhor com as nossas vidas, e pessoas que estão em volta de nós também serão alcançadas, também serão abençoadas. Quando que essa igreja vai estar repleta de pessoas glorificando e exaltando o Senhor? Quando cada um de nós começarmos a ver o novo do Senhor, a perceber o que o Senhor está fazendo conosco, como eu creio que já está fazendo na vida de cada um de nós. A partir de algum tempo atrás, nós temos visto na vida do nosso povo aqui neste lugar, e eu creio que isso vai se expandir para mais pessoas, para mais famílias, e que todos possam um dia estar aqui, conforme o Senhor desejar, para louvar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Até a natureza louva a Deus, juntamente com os redimidos, os quais constituíram uma nova comunidade de glorificação ao Senhor. É isso que nós podemos fazer quando aceitamos, quando reconhecemos e quando cremos no Senhor. Todos irão ser direcionados a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Para concluir, Deus tem feito coisas novas entre nós todos os dias, mas infelizmente nem todos têm conseguido enxergá-las e experimentá-las. Que nós venhamos nessa noite deixar o Senhor agir em nosso coração, arrancar tudo aquilo que Ele
vê, que a gente entende que não presta em nossas vidas, coisas do passado, coisas que precisam ser tiradas, tristezas, palavras, todas as situações contrárias, e que nós possamos deixar o Senhor agir em nossas vidas, para que nós possamos enxergar as coisas novas que o Senhor tem feito e experimentar o novo de Deus sobre nós. Deus está nos chamando para um novo tempo, um novo lugar, um novo ambiente espiritual. Ele está nos convidando para viver na terra as coisas que acontecem no céu. Deus está fazendo uma coisa nova, e você e eu não pode ficar de fora dessas bênçãos. Que nós possamos nos apropriar dessas bênçãos do Senhor. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Perceba do seu lado, perceba na sua família, perceba na sua igreja, perceba onde quer que você esteja. O Senhor está fazendo coisas novas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele é o nosso maior bem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem nos colocado de pé todos os dias, e é Ele que tem nos abençoado. Glórias ao Espírito Santo do Senhor. O Senhor Deus é maravilhoso. Ele falou que nos ama nessa noite. Ele falou que está fazendo coisa nova, e Ele disse para nós abandonarmos as coisas velhas. Se nós, de tudo isso, conseguirmos gravar isso no nosso coração, eu creio que nós seremos abençoados. Eu creio que teremos uma semana de bênção sobre as nossas vidas, e vamos começar a observar tudo aquilo que acontece ao nosso redor, porque pode ser um indício de uma coisa nova em nosso meio. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe essa comunidade, e que a palavra do Senhor continue falando durante a semana no coração dos irmãos.